Fala aí galera, eu sou o professor Adriano Peixoto. Neste vídeo vamos resolver um problema que envolve fatoração e produtos notáveis. Esse problema caiu na prova da EPICAR. Vamos ao enunciado desse problema. Sabendo que y é igual a esta expressão, com x maior ou igual a 0 e x diferente de 1, então y é igual a... Temos aqui as quatro alternativas. O que a gente vai precisar fazer? Fatorar essa expressão, que foi chamada de y, e chegar em uma das quatro alternativas que está aqui. Ok? Bom, para resolver este problema, vamos usar, dentre outras coisas, duas ferramentas importantes. Uma delas é o que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. Ou seja, esta expressão que vocês estão vendo aqui é um trinômio quadrado perfeito. Qual a importância? O trinômio quadrado perfeito é uma expressão que pode ser escrita como quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Neste caso aqui, o trinômio quadrado perfeito está sendo escrito como quadrado de uma soma. Tá? Como que eu identifico que um dado trinômio é um trinômio quadrado perfeito? A tarefa é bem simples. O que você faz é extrair a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada do último termo, e aqui a gente obtém A e obtém B, e verifica se o produto desses dois valores encontrados é metade do termo do meio. E neste caso aqui é metade. Quando isso acontece, você pega esses dois elementos aqui que você encontrou, A e B, faz A mais B e eleva ao quadrado. Aqui é mais porque aqui nós temos um mais. Então, por isso, aparece um mais aqui dentro do quadrado. Se aqui fosse menos, ali apareceria menos, seria o quadrado da diferença. Certo? Outra ferramenta que a gente também vai usar aqui na resolução deste problema é a diferença entre dois quadrados. Como o nome já diz, você tem um quadrado menos um outro quadrado. Então isso é diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados sempre pode ser escrita como produto da soma pela diferença dos elementos que estão sendo elevados ao quadrado. Tá? Aqui a verificação ela não é tão difícil, porque basta você usar a propriedade distributiva da multiplicação aqui no produto da soma pela diferença, que após fazer essas continhas, você verifica que dá exatamente essa expressão que está aqui. Ok? Então essas são duas ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Dentre outras que nós vamos precisar no meio do caminho. Então vamos agora trabalhar no problema. Nós temos essa expressão, tá, que é a que queremos fatorar, então ela está escrita aqui embaixo. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma substituição de variável. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, o x elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de x, e vou chamar isso de a. Isso vai facilitar um pouco a percepção da fatoração, dos produtos notáveis que podem aparecer na nossa expressão. Tá? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, o x elevado a 3 meios, que também é outra coisa que aparece aqui na minha expressão, é a mesma coisa que x elevado a meio elevado ao cubo, só que x elevado a meio é o a, então isso aqui é a elevado ao cubo. Tá? E a outra substituição é o seguinte, o x ele vai ter que ser igual a quadrado. Por que o x é a quadrado? Porque a raiz quadrada de x é igual a é o que está aqui nessa primeira linha. Então, simplesmente, uma coisa está ligada à outra. Certo? Depois que a gente faz isso daqui, eu vou fazer a substituição na minha expressão. Então, temos y igual, vamos ver como vai ficar a nossa expressão após essa substituição. Tá? Então, x elevado a 3 meios é a elevado ao cubo, o x é a quadrado, então vai ficar mais a quadrado, menos a, que é o x elevado a meio, menos 1. E no denominador vai aparecer o seguinte, a quadrado, mais 2 vezes o a, que é a raiz de x, mais 1. Então, a nossa simplificação agora vai ser baseada nessa expressão que tem o a. Certo? No final, depois de simplificar a expressão com a, a gente retorna para a variável x e consegue marcar a alternativa correta. Continuando aqui, o que vai acontecer? Vamos agora
aplicar técnicas de fatoração. Então, a primeira coisa que a gente vai poder perceber é o seguinte: no numerador dessa expressão, eu vou usar uma técnica de fatoração chamada fatoração por agrupamento, que é olhar a expressão em dois pedacinhos aqui. Tá? Vou olhar para esses dois pedacinhos e vou fazer a fatoração por agrupamento. Então, no primeiro pedaço, eu vou colocar o a ao quadrado em evidência e eu vou obter a expressão a mais 1. Essa é a primeira parte aí. Depois, eu vou colocar o menos 1 em evidência, que é simplesmente colocar um menos aqui na frente, e vou obter também a expressão a mais 1. É importante a gente obter as duas expressões iguais, porque agora eu posso colocar o a mais 1 em evidência. Tá? E na parte de baixo, o que acontece de interessante? Temos um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Se você extrai a raiz do a quadrado, ele dá a. A raiz do 1 dá 1. E 1 vezes a é metade de 2a, como a gente viu lá no início. Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser escrito como a mais 1 elevado ao quadrado. Bom, agora na parte de cima eu tenho o a mais 1 que pode ser colocado em evidência. Então a gente vai escrever o seguinte: y será igual, vou colocar o a mais 1 em evidência e vou escrever a mais 1 que multiplica a quadrado menos 1. E embaixo nós temos a mais 1 ao quadrado. Bom, agora a gente vai olhar para este pedacinho aqui. Este pedacinho é a diferença entre dois quadrados, ou seja, a segunda ferramenta que eu mencionei lá no início do vídeo. Tá? Então, a diferença entre dois quadrados, que neste caso vai ficar assim, ó, y será igual, vamos ter o seguinte, a mais 1, estou só repetindo o a mais 1 que está ali, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. E embaixo, nada se altera, a mais 1 elevado ao quadrado. Bom, agora na parte de cima eu tenho a mais 1 multiplicado por a mais 1. A mais 1 multiplicado por a mais 1 é a mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar assim, a mais 1 ao quadrado, que multiplica a menos 1. E embaixo nós temos a mais 1 ao quadrado. Aqui vai ter uma simplificação, tá vendo? O a mais 1 ao quadrado aqui com a mais 1 ao quadrado daqui. Essa divisão dá 1. Então, a minha expressão fica y igual a menos 1. A menos 1 é o nosso y. Bom, mas lembre que o nosso a era x elevado a meio. Né? Eu fiz isso lá em cima. Então, nós temos y igual x elevado a meio menos 1. E, portanto, foi simplificada a nossa expressão. Vamos ver qual é a alternativa que nós temos que marcar. X elevado a meio menos 1. X elevado a meio menos 1 está aqui na letra D. E é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Curte, compartilha, certo? Terminamos esse vídeo por aqui e até a próxima.